Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama. O tema deste ano é mais acesso para celebrar a vida. Mais acesso ao diagnóstico precoce, mais acesso ao tratamento. Hoje a gente recebe o médico mastologista Vilmar Marques de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a também médica mastologista Alessandra Ventura Chu, do Grupo São Cristóvão Saúde, e a pediatra intensivista Fabiola Latorre, autora do livro De Médica a Paciente. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook, também pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Começar então falando do tema da campanha deste ano, mais acesso para celebrar a vida. Nós temos a imagem da campanha desse ano, vamos mostrar aí para as pessoas. Tá ali então, não é? Toda mulher tem direito à prevenção e tratamento do câncer de mama para viver as coisas simples da vida. Por que a escolha desse tema? Por que é tão importante falarmos de acesso, doutor Vilmar? Por que falar de acesso? Porque sem acesso você não tem cura da doença. O câncer de mama, hoje em dia, é uma doença curável, é uma doença que vai se tornar crônica. Mas para que nós possamos ofertar isso aos nossos pacientes, ele tem que chegar até nós. Ele tem que ter acesso à prevenção e acesso ao tratamento. Não adianta eu fazer uma mamografia para essa paciente se ela não chega a mim para que eu possa solicitar uma biópsia. Não adianta eu solicitar a biópsia para ela se ela não chega na doutora Alessandra para ela poder fazer a cirurgia da paciente. E não adianta nós fazermos a cirurgia se ela não consegue fazer o tratamento adjuvante com radioterapia, quimioterapia. Então, o tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar. E nós temos que oferecer tudo isso para o nosso paciente. Se nós conseguirmos ofertar todo o arsenal que nós temos disponível, a doença é curável. Então, o estigma da morte ligado ao câncer de mama tem que ser colocado de lado, porque é uma doença curável. Mas, para celebrar a vida, ela tem que ter acesso. Acesso a todas as fases, né, doutora Alessandra? Pois é curável, chega até a 95%, não é? Quando essa paciente tem acesso a todo o diagnóstico precoce, tratamento, não é? Eventualmente até mais, até 98%, depende das características de cada tumor. Essa chance de cura é extremamente alta, mas exatamente necessita do acesso, porque quanto mais inicial esse diagnóstico, melhor as chances, maiores as chances de uma cura. Então, não dar o acesso implica em, às vezes, um diagnóstico muito tardio e você privar dessa chance de uma cura. E impacto também, tanto social, impacto na vida dessa pessoa, no dia a dia dela, profissional também, emocional. Mais. E algo também importante, que é o impacto econômico. A doença, quanto mais avançada, mais caro o tratamento. Então, quando você pensa que você está economizando, porque você não está dando acesso, é ao contrário, você está tornando o tratamento cada vez mais caro, porque ela chega com a doença localmente avançada, ela tem que fazer quimioterapia com drogas mais caras, ela tem que fazer cirurgias muito mais mutilantes, e você vai acabar onerar muito mais os cofres públicos, muito mais o Estado. Muito mais o Estado. Agora, a doutora Fabiola, médica pediatra, que escreveu o livro aqui, né, De Médica a Paciente, como o câncer de mama mudou a minha vida, justamente porque se tornou paciente em 2016, quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama, não é, doutora Fabiola? Você conta no livro aqui que aí veio a pergunta que vem a muitas mulheres, não é? Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo, não é? Encontrou a resposta? Então, na verdade, eu coloquei, a pergunta foi essa, mas eu reescrevi essa pergunta colocando por que não comigo? Porque, como a gente sabe, né? Os dois mastologistas estão aqui para dizer, né? Existem vários milhões de DNAs todos os dias sofrendo mutações, então qualquer um pode ter um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, né? Então, se uma criancinha, né, que está dentro da UTI pediátrica, ela pode ter uma leucemia congênita, por que eu, aos 40 anos de idade, não poderia ter um câncer de mama? Então, a pergunta é sempre, por que não comigo? Eu posso ter, você pode ter, não que eu esteja desejando, né? Mas qualquer um pode sofrer. Então, a gente tem que focar, na verdade, realmente no acesso. O que eu queria deixar bem claro aqui, que eu tive um acesso imediato, né? Eu tinha uma mamografia de dezembro de 2015 que era negativa e eu palpei um nódulo em maio de 2016, ou seja, meu nódulo era bem pequeno.
E assim que eu palpei meu nódulo, eu fiz imediatamente a minha mamografia, um pedido meu mesmo. Verdade. Então, no outro dia eu fiz. E aí eu fui ao mastologista 2 dias depois, porque eu já sabia, o BIRADS, né? E em uma semana eu estava fazendo quimioterapia. Pois é, esse é o mundo ideal, não é? Mas que nem todas as mulheres têm acesso. Por quê? Tem a informação, não é? Chegou a dizer assim, eu apalpei, então sabe a importância até do autoexame, fez mamografia, sabe a importância dos exames periódicos e teve acesso, não é? Você diz, por que não comigo? Vou até aqui trazer uns números para mostrar o quanto a doença é comum, não é? Então, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA estima-se que deste ano até o final de 2019 no Brasil, haverá mais de 119 mil novos casos da doença. Dados da OMS revelam que 1 a cada 8 mulheres pode desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Por isso, é importante estar preparado para tratar todas essas mulheres. Isso, mas é importante salientar que esse número está citando 2 anos sequenciais, que o número anual é ao redor de quase 60 mil casos ano de câncer de mama. E outro detalhe importante colocado pela doutora Fabíola foi que ela fez a palpação e sentiu o nódulo. Boa parte do diagnóstico do câncer de mama é feito pela paciente. Então, nós temos que estimular as nossas pacientes a se tocar, a sentir suas mamas e conhecerem as suas mamas. E um exame mamográfico negativo não é sinônimo de não ter doença. Ela tem que se examinar e tem que fazer o exame clínico com o médico. Porque muitas vezes esse exame é negativo, mas ela já tem um nódulo palpável. Tem cânceres que não aparecem na mamografia. Então, o cuidado tem que ser amplo. Não é porque eu tenho um exame negativo que eu não vou ter a doença. E o exame, entre um exame e outro, ela pode ter a doença de intervalo, câncer de intervalo. Não é? E, então, sempre estar alerta. E você se palpar não te isenta de ir ao mastologista, porque o seu mastologista consegue palpar muito melhor a sua mama. Então, o autoexame não Exatamente, não é só o autoexame. Só ele que é necessário. Uma coisa que eu queria acrescentar é que não quer dizer que a mamografia não seja importante, ao contrário. A mamografia continua sendo o exame ouro para screening mamográfico, para fazer o rastreamento em termos de prevenção, é a mamografia, preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, anual a partir dos 40 anos, para a população em geral, vamos falar. E junto com isso, sempre deve ser avaliado clinicamente com os exames periódicos com o seu médico, inicialmente dentro de uma rotina com o ginecologista, e o autoexame deve ser feito, idealmente, 1 semana depois da menstruação ou quando não tem mais a menstruação, determinar um dia e sempre ter essa regularidade. E a mamografia a partir de que idade? A partir dos 40 anos, dentro da... Até que idade? Isso é um pouco controverso. Mas pelo menos até os 70. Pelo menos. Desde que esteja rígida, em condições de deslocamento até os 70 ou, eventualmente, até com uma expectativa de vida maior de 10 anos, você pode até prolongar mais do que isso. E lembrar que a mamografia, o rastreamento mamográfico, impacta na sobrevida da paciente. Quando você faz a mamografia, você faz o quê? Você faz um diagnóstico precoce. Não é uma prevenção dela não ter a doença. Ela vai ter a doença, mas vai ter a doença num estágio inicial. E diminui a mortalidade por câncer de mama em 30%. Então, são números muito significativos. Então, no entanto, o número de mamografias é baixo no Brasil, não é? O número de mamografia é baixo, mas nós temos mamógrafos suficientes para realizar mamografia em toda a população. Infelizmente... Não é falta de equipamento. Não é falta de equipamento, mas, infelizmente, a manutenção desses equipamentos não é tão satisfatória como deveria ser. Então, nós temos vários equipamentos que estão o quê? Estão sucateados, estão abandonados. Mesmo na minha instituição, eu tenho lá 2 mamógrafos que não estão funcionando. Isso acontece, né? Infelizmente, o país está nessa situação e a saúde também está nessa situação. Mas se os mamógrafos que estivessem à disposição e todos funcionantes, nós conseguiríamos dar a cobertura total. Vocês falam aí de 95%, mais do que isso, 95% de chances, e ver uma situação dessa, não é? Por falta de manutenção, é muito triste. Chega a ser revoltante, não é, doutora Alessandra? E a gente tem que acrescentar que quando a gente sai um pouquinho da parte pública e pensa na parte privada, nós temos a disponibilidade mais fácil do acesso, porém ainda existe uma grande porcentagem de mulheres que não fazem
a sua prevenção como deveria ser feito. Então, dentro até das estatísticas que nós temos do plano de saúde, nós vemos ainda um número importante de mulheres que estão atrasadas com os seus preventivos. E isso também é muito triste, E não só prevenção em relação a exames, né? Eu costumo dizer que eu falo que depois do meu diagnóstico eu montei vários kits de emergência, né? Então, um kit de emergência que a gente faz, que eu acho que é um kit de emergência de prevenção e diagnóstico precoce. Então, kit de emergência de prevenção e diagnóstico precoce para o câncer de mama. Conheça seu seio, toque seu seio, ame seu mastologista, deixe ele palpar seu seio, faça mamografia, emagreça, faça exercício físico e diminua a sua dose de álcool, que são as coisas que você pode. Esse é o seu kit de emergência para fazer uma prevenção e para fazer um diagnóstico precoce. Pois é, quando falamos ainda de prevenção, check-up de rotina que as mulheres fazem, costumam ir ao ginecologista, é preciso também que vá a um mastologista ou não? Esse ginecologista já pode fazer esse papel? Como é que funciona? Uma boa pergunta, e aqui eu sou representando a Sociedade Brasileira de Mastologia. Se o ginecologista está afeito ao exame da mama das pacientes, e ele deve estar afeito, porque o ginecologista ele aprende a examinar as mamas, ele aprende a ver uma mamografia, ele deve realmente realizar, ele deve solicitar, ele deve examinar as pacientes, ele deve solicitar a mamografia, mas, frente a um exame alterado, a melhor conduta agora é encaminhar para o mastologista. Então, o ginecologista deve ir até onde? Até o diagnóstico da doença ou até o primeiro exame alterado. Daí encaminha para o ginecologista. Alguma alteração, alguma suspeita, sim. Isso, encaminha para o mastologista, porque o tratamento hoje é muito específico. Como a doutora Fabíola bem colocou, né, o seu tratamento foi feito diretamente com o mastologista no dia seguinte. E ele logo já indicou a quimioterapia. Por quê? Porque muitas vezes não começa pela cirurgia. Muitas vezes você indica um tratamento prévio à cirurgia. E se você não estiver afeito a isso, você pode tomar uma conduta inadequada e prejudicar o bem-estar do paciente. E ele tem um caminho direto também para fazer a biópsia. Ele já me levou para a biópsia no outro dia. Às vezes consegue, né, driblar e ir mais rápido, né? Então, ele tem o caminho direto. E em meio a tudo isso, são muitas informações, mas surgem também fake news, não é? No câncer de mama também existem fake news, existem os mitos. Vamos mostrar aí alguns que são os mais comuns para vocês nos ajudarem a entender. Tá ali, então. Mitos sobre o câncer de mama. Uso de cremes, pomadas ou chás pode curar o câncer. Coquetel de remédios substitui quimioterapia. Desodorante antitranspirante pode causar câncer. Vamos ver a próxima tela aí. Assim como o uso de silicone, uso de sutiã. Mamografia pode causar alteração na tireoide. O que vale chamar a atenção aí em meio a tantos mitos? Eu acho importante citar que todos esses são mitos. Sim. Né? Mas tem um desses mitos que é o silicone. Né? O silicone hoje é utilizado de forma muito larga. Eu acho que várias mulheres estão usando o silicone. Mas existe um câncer associado à utilização do silicone, que é um linfoma de células gigantes, né? Mas que é um câncer extremamente raro. Nós temos 200 casos descritos na literatura. Não tem nada a ver com carcinoma mamário. É um linfoma, é uma outra doença extremamente raro. Não seria isso? Exato. Então, nós não devemos... isso pode continuar como mito. Sim. Mas existe um câncer associado ao silicone, mas extremamente raro, poucos casos descritos na literatura. Principalmente mais associado ao tipo de silicone mais antigo, extravasamentos, tudo mais. A Maria Isa está comentando aqui, a mamografia na rede pública é preconizada de 2 em 2 anos. Qual deve ser a peridiosidade? É uma excelente pergunta, né, porque o INCA orienta que a mamografia seja realizada a cada 2 anos, a partir dos 50 anos de idade, mas nós, como mastologistas, não devemos esquecer que pelo menos 35% a 40% no nosso meio, no Brasil, dos cânceres acontece abaixo dos 50 anos de idade. Então, essas pacientes também devem ser rastreadas. E nós, como Sociedade Brasileira de Mastologia, acreditamos que elas devem ser rastreadas anualmente, a partir dos 40 anos de idade até os 70 anos de idade, pelo menos. E depois dos 70, vai depender da expectativa de vida da paciente. Agora, doutora Alessandra, ainda sobre fake news, o quanto elas atrapalham também aí o tratamento? O que mais vale a pena chamar a atenção? Bom, atrapalham bastante
Essas estão mais relacionadas no nosso dia a dia. Agora existe muito mito relacionado à expectativa, uma associação à mortalidade e ver somente como sentença de morte. Isso, às vezes, você precisa desmistificar bastante. A associação que não estava mencionada, às vezes, de dor ou não dor com câncer de mama, que isso não tem associação e é muito levantado pelas pacientes, tanto, eu estou com dor, então eu tenho algum problema, ou ao contrário também, eu tenho um nódulo, mas ele não dói, não vou procurar ajuda. Não, ao contrário, não existe, é muito raro um nódulo doer, seja benigno, seja maligno. Então, essa eu acho que é a ponderação mais importante em termos de mitos que atrapalham aí no câncer de mama. E junto com o fake news, com o mito, nós temos que lembrar do Dr. Google. Porque hoje, dificilmente uma paciente chega no seu consultório sem informação. Ela tem que ter informação, ela tem que buscar o conhecimento, mas ela tem que sentar com o seu mastologista e tem que tirar suas dúvidas. Porque grande parte da informação que está ali contida, ela é muito leiga. E ela traz informações muito pessoais e pouco científicas. Que muitas vezes só assustam também, não é? Assustam e acabam influenciando no paciente, psicológico também dessa paciente. Prejudica os nossos pacientes. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a informação. Então, eu sempre oriento as pacientes, você quer uma informação na internet, busca os sites das sociedades. Lá nós temos a parte destinada à mulher, à paciente. Se você for mais diferenciado, fala uma língua estrangeira, procure um site do NCI. Tem vários sites destinados ao paciente, que são sites de organizações destinadas à transmissão do conhecimento fidedigno. Não aquelas páginas pessoais que passam muitas vezes mensagens não corretas e nossas pacientes ficam muito desesperadas e te procuram de formas, às vezes, até emergenciais, porque leu algo que não condiz com a realidade. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a campanha de conscientização do câncer de mama. Com a gente, os médicos mastologistas Vilmar Marques de Oliveira e Alessandra Ventura Schuh e a médica intensivista Fabiola Latorre. Continue aqui participando da nossa conversa. A doutora Alessandra organizou uma exposição sobre o câncer de mama com fotos e depoimentos de mulheres que passam ou passaram pelo tratamento do câncer de mama. Existe vida além do câncer. Vamos ver um trecho. Eu tenho 91 anos e tive câncer de mama. Passei por um momento muito difícil. Diante do câncer, eu me senti impotente. Lutei pela vida. Eu fui em frente. Eu fui para frente do espelho e disse, isso não vai me derrubar. Eu aprendi a viver a vida, não a doença. Meu filho precisava de mim. Eu passei por momentos desconfortáveis, mas não insuportáveis. O que eu quero? A vida! A vida! Vida! Eu quero vida! E a vida continua. Eu tô grávida e depois de um câncer de mama, eu vou ser mãe. Bom, ninguém piscou aqui, né? Percebi que está todo mundo emocionado aqui com são tantas as histórias, não é? Por que é tão importante que elas sejam compartilhadas, doutora Alessandra? Nosso intuito foi chamar a atenção das duas partes, tanto aos pacientes que estão passando por isso, por essa dificuldade de um diagnóstico durante o tratamento, de ver que existe realmente a vida em paralelo e depois de todo o tratamento realizado, ela ser restabelecida, às vezes mais intensa, com algumas mudanças, e chamar atenção para quem não teve câncer de mama e deveria e deve estar fazendo uma prevenção de não ter medo de se prevenir por conta daquela associação que ainda existe com a morte. Então, para a gente
dessas pessoas. Temer até falar o nome, né? Não falar nem tem câncer. Ainda né? pessoas que têm essa dificuldade, até de falar a palavra. A exposição ela está no Moca Plaza Shopping, no Shopping Penha, até 31 de outubro. Agora deu para perceber assim que idades diversas, classes sociais diversas, foi assim proposital mostrar isso também. Exatamente, foi proposital para mostrar que ela atinge todas as classes sociais, idades variadas, realmente desde pessoas mais jovens até mais de idade, e que diagnosticado precocemente a gente consegue realmente tratar e trazer de volta essa vida para essas pacientes. E eu acho que assim, o projeto das duas conversa muito nesse sentido, não é? A exposição, sim, vamos falar sobre o assunto, vamos compartilhar as experiências. Por isso você resolveu registrar sua experiência aqui também, não é? Com certeza. Quando eu comecei a escrever o livro, na verdade, eu tinha feito um blog, né, inicialmente, eu comecei a colocar no blog e muitas pessoas entravam em contato comigo, muitas mulheres, e eu percebi essa necessidade, né, de uma coisa que compilasse as informações, né, gerais, as informações mais voltadas para o paciente. Mas aí acabou que no final das contas eu acabei vendo que esse livro ele era voltado também para o profissional da área da saúde que tratava do paciente oncológico, porque o profissional da área da saúde que trata o paciente oncológico, ele cria um bloqueio com esse paciente que acaba, às vezes, destruindo um pouco a verdadeira relação médico-paciente, que é um bloqueio até para poder fazer com que ele não sofra tanto, né? E na hora que ele faz esse bloqueio, ele acaba destruindo a verdade, né? E eu tive essa relação com o meu mastologista, que eu chamo de meu mastologista. Eu falo assim, ele é meu mesmo. Eu falo, meu, doutor Felipe. E tive isso com o meu oncologista também. E eu queria que todos os pacientes tivessem isso, né? Porque isso é muito importante. Aliás, eu tive uma equipe multidisciplinar e isso é extremamente importante para o tratamento. Porque o tratamento, ele vai para o resto da sua vida, né? Porque o câncer, ele muda toda a sua vida, para o resto da vida, do ponto de vista biopsicossocial. Muda a sua carreira, muda tudo. Então, é super importante. E, inclusive, eu estava comentando para eles que agora eu estou fazendo o livro 2, né? Que é A Vida Pós-Câncer, Nada Será Como Antes. Começa uma nova história, Começa uma nova história. Agora, doutor Marcinho, existem muitos problemas aí no Brasil, a questão do acesso, como nós comentamos aqui no bloco anterior, mas, por outro lado, nós temos o que comemorar, não é? O país tem um índice alto de mamas reconstruídas, não é? 30% dos pacientes passaram por esse tipo de procedimento. São números aí, compatíveis a países de primeiro mundo, doutor Vilmar? Sim. Felizmente, a Sociedade Brasileira de Mastologia vestiu a camisa da reconstrução mamária, isso desde 2007, 2010, né? Fomos embasados por uma lei federal que dá à mulher o direito da reconstrução mamária. Então, nós, mastologistas, nos sentimos na obrigação e no dever, então, de entregar, após uma mutilação, a reconstrução dessas mamas. Nós capacitamos vários profissionais, né, vários mastologistas. Com certeza, no seu serviço, todas as pacientes são reconstruídas, como no nosso serviço. E isso foi difundido por todo o Brasil. Hoje nós temos estados no Brasil que têm cifras de reconstrução acima de 80%. Isso SUS. E, de forma geral, atingimos ao redor de 30%. São números muito parecidos com números, com cifras do primeiro mundo, até superiores. Então, isso é motivo de orgulho. É motivo de comemoração. Que ótimo. Olha só, muitas pessoas participando aqui da nossa conversa. A Eliana Nakano, o ultrassom não é importante para complementar a mamografia? Por que o ginecologista do SUS não pede o exame? E tem uma outra pergunta, qual a importância justamente também do exame de ultrassom na prevenção ao câncer de mama, doutora Alessandra? Em termos do ultrassom, ele realmente pode ser complementar em algumas situações de, eventualmente, mamas densas, assim como, eventualmente, somos questionados em termos de uma ressonância, que, eventualmente, também é pedido como complementar, principalmente aquelas pacientes de alto risco, têm indicação, mas sempre são complementares à mamografia. A mamografia continua sendo o que temos de melhor como diagnóstico para rastreamento.
porque microcalcificações, por exemplo, que é a fase mais inicial que a gente consegue diagnosticar um câncer e que você vai oferecer justamente a chance de cura, você não consegue evidenciar geralmente nesses outros exames. Então, a mamografia é o essencial, eventualmente esses outros exames podem ser complementares, mas não deve ser pedido de rotina como complementar e nem como muitas pacientes nos questionam, em pacientes jovens com 20 anos, tudo ser substituído como, eu não faço a mamografia ainda, vou fazer ultrassom de rotina. Essa não é a recomendação rotineira. Estamos chegando ao fim, então, do nosso programa. Gostaria que vocês dessem um recado final, algo que faltou dizer, que vocês gostariam muito de dizer. Por mais que nós tenhamos discutido, acho muito importante tocar na tecla do acesso, né? O governo tem que se preocupar em dar acesso ao paciente, não só a mamografia, mas como a biópsia, a cirurgia e a adjuvância, a quimioterapia, a radioterapia. Se nós não tivermos todo o suporte do governo, governamental, para o tratamento do câncer de mama, nós não vamos conseguir entregar a ela as cifras de cura que a doutora Alessandra citou, que estão acima de 95%. Então, por favor, deem acesso às nossas pacientes. Sem dúvida. Doutora Alessandra. Complementando, então, o que o doutor Vilmar falou, além do acesso, cada um se responsabilize por cuidar-se e procurar justamente fazer a mamografia dentro da prevenção, a partir dos 40 anos anual, passar no seu médico de prevenção, ginecologista e, se necessário, encaminhado, ir no mastologista e se examinar. Rapidamente. Eu queria dizer que, como paciente, eu reaprendi que uma palpação pode salvar uma vida. Tive a prova viva em mim. Conhecer o seu corpo, né? Conhecer meu corpo. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.